Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E muitos de vocês sabem o que vai acontecer na JMJ, né, a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer agora em agosto, né, no comecinho de agosto, lá em Lisboa, Portugal. Muitos jovens, muitas pessoas vão participar, tá, no encontro com o Papa Francisco. Vai ser alguns dias de muitos eventos, né? Música, palestras, orações e tal. E tem acontecido algumas coisas que são diferentes aí do que normalmente aconteceria. E não é um evento inteiramente católico, tá? Um evento ecumênico também. Inclusive nós vemos, né, o bispo lá de Portugal falando sobre que não é para converter ninguém, não vai converter os jovens a ser católico. Bom, lá vai ter um evento onde vão plantar árvores, simbolizando algumas famílias religiosas. Tá? As principais religiões do mundo vão se unir nessa JMJ, tá? Numa cerimônia, um simbolismo. Tá? O taoísmo, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e o islamismo, tá? Que são as principais crenças do mundo. Dessas crenças também se ramificam muitas ideologias, teologias, tal, mas essa, a grosso modo, são as principais religiões do mundo. E é claro que dessas crenças tem muitas ramificações. Nós vemos aí, por exemplo, nossa crença, nós somos cristãos, a priori éramos só católicos, só que vocês veem que teve a reforma protestante, se criou-se o protestantismo, depois outras crenças que dizem que acreditam em Jesus, que pregam Jesus, mas fora da Igreja Católica. E acontece isso também nas outras crenças também, outras ramificações. No islamismo também tem a briga entre eles lá. Então, na JMJ está mostrando isso, tá? Que é algo assim que é preocupante, que deveríamos estar preocupados com a fé, com as almas e não com essa questão de unificação da religião, de mostrar outras crenças. Não preciso mostrar outras crenças, preciso mostrar Jesus para os jovens, mostrar Jesus, mostrar quem foi Cristo. Os jovens, eles precisam saber quem foi Jesus, tá? Se você sabe quem é Jesus, se você entende quem é Jesus e segue a Cristo, você vai entender muita coisa. E você vai respeitar o seu próximo também. A gente não deve obrigar ninguém a ser cristão. Nós devemos mostrar Cristo com a nossa vida. Mas da maneira que muitos estão fazendo, fica difícil, porque não querem pregar Jesus. Querem fazer uma salada de frutas. O jovem, que muitas vezes não sabe nem a sua própria fé, vai misturar com outras coisas. Bom, aqui são 6 crenças que vão homenagear lá, que vão fazer árvores sobre essas 6 famílias, mas o que tem a ver com o cristianismo, o que tem a ver com o catolicismo, algumas coisas aqui? Basicamente nada. Tá? Eu posso só unir 3. Não unir, mas historicamente, 3 religiões aqui, 3 crenças, estão juntas e fazem parte de uma história. Tá? Outras não. Por exemplo, o judaísmo, cristianismo e o islamismo. Tá? Essas 3 fés, essas 3 crenças, elas têm o mesmo pai, Abraão. Tá? Inclusive tem um templo abrâmico hoje em dia, lá em Dubai, onde tem um templo de da religião abrâmica, que lá pode ir os cristãos, judeus e muçulmanos. Aqueles que querem podem ir lá nesse templo. Não sei se existe em outros locais, mas um templo abrâmico, tá? Que querem unificar isso, e alguns mais radicais querem unificar tudo numa coisa só, coisa que não encaixa, tá? Cada coisa é uma coisa, cada fé tem uma ideia do que é Jesus, uma ideia do que é Deus, então não dá para juntar. Tá? Nós sabemos a sua origem. Por quê? O judaísmo começa com Abraão, né? Com Abraão, nós sabemos muito bem disso. Mas o que Abraão fez no passado? Ele, antes do filho escolhido por Deus
né? Foi Isaac. Antes disso, Abraão teve um caso com uma egípcia, que lá nasceu Ismael. Existem algumas ramificações que explicam, por exemplo, depois, mais tarde, a origem do Islã devido a Ismael, que o verdadeiro escolhido, que seria um filho bastardo, só que o verdadeiro escolhido seria Ismael e não Isaac. Então essa briga acontece até os dias de hoje, né, entre quem acredita em Isaac, quem acredita no Ismael. E mais tarde teve o profeta Maomé do Islã, que ele pega para si essa questão e que teria que ter uma religião árabe, que essa religião judaica é outra coisa, não tem nada a ver com eles. Então, montam, cria-se o Islã, baseado em algumas ramificações, não são todas, sobre Ismael, que é o filho bastardo de Abraão. O primeiro filho foi um adultério, né, digamos assim, entre aspas, que foi um adultério, uma traição que consentida, né, que a mulher de Abraão sabia e deixou só para Abraão ter uma descendência, porque a mulher de Abraão não podia ter filhos. Só que depois Deus opera um milagre na vida de Abraão e a esposa de Abraão tem um filho numa idade avançada, que é o filho da promessa, que é Isaac. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, até chegarmos em Jesus Cristo. Tá? Então, a história, o escolhido de Deus partiu lá de Isaac até Jesus Cristo. Ok? E os judeus, eles esperam até os dias de hoje um Messias. E eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Depois, mais tarde, o islamismo também não reconhece Jesus como Messias. Nem os judeus e nem os islâmicos reconhecem Jesus como Filho de Deus. Para os judeus, existem, claro, ramificações, existem judeus que acreditam em Jesus, mas os judeus tradicionais mesmo, eles não creem em Jesus. Eles creem numa teoria de que foi uma farsa, que Jesus morreu e não ressuscitou. Tá? Inclusive tem até na Bíblia essa explicação, que os judeus espalharam até os dias de hoje, que Jesus, o corpo de Jesus foi roubado, foi escondido, né? Então muitos falam isso. Então eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, ainda esperam um Messias. E o Islã, eles esperam um Messias islâmico ainda, tá? Também, ok? Então essa é a história, essa confusão, por isso que tem tanta confusão no Oriente Médio, por conta dessas famílias, tá? Uns não reconhecem Isaac, outros tal, e tem essa briga por território, e o Islã tomou conta do Oriente Médio quase todo. Tá? E várias partes do Oriente Médio varreu o cristianismo, varreu o judaísmo de lá. Então, não tem nada a ver. A sua origem temos em Abraão, mas depois disso, né, ou é de Jesus, ou é do Maomé, ou é do Buda. Tá? O judaísmo acredita no mesmo Deus. Eles acreditam, os judeus, os muçulmanos e os cristãos acreditam no mesmo Deus, o Deus único. Tá? Mas depois disso, as coisas ficam diferentes. Então, não há como você juntar isso. É bonito, a história, tal, mas a fé é outra coisa, a espiritualidade é outra coisa. Você tem que seguir Jesus Cristo. Quem você segue? De quem que você é? Você é de Jesus? Você é do Maomé? Você é do Buda? Tudo você não pode ser. Você tem que ser de alguém. Você vai seguir Jesus. Temos que ser de Cristo, somos católicos, somos de Cristo, temos que ensinar os ensinamentos de Cristo. Nós não precisamos aqui ficar falando de outras crenças, devemos respeitar, conhecer um pouco da história, mas respeitar e seguir o nosso caminho, seguir a nossa fé, seguir o que Cristo ensinou. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Messias, Cristo é o nosso Salvador. Amém? Então, isso é muito perigoso, essa junção que nós sabemos muito bem que muitos planejam, essa unificação de uma só fé, uma só religião. Né? Então, infelizmente é isso. Tá? Então, entendam que isso é muito perigoso, tá? Que não faz sentido. Então, isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.